bom dia, bom dia, bom dia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, mais um dia aqui, para a glória de Deus, amém? Bom dia, como que você tá? Tudo bem por aí? Como que você acordou? Aleluia, já falou com o Senhor Jesus hoje, já orou, já colocou sua casa, sua família, né? Seus projetos, seus planos, seus sonhos nas mãos do Senhor. Já conversou com Deus hoje, né? Com o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, com aquele que te formou no ventre da tua mãe. Já falou com ele hoje, já colocou seu dia nas mãos dele. Glória a Deus, como que você tá? Glória a Deus. Se você não fez isso ainda, você já acordou e levantou e pulou da cama e não falou com ele ainda, dá tempo ainda, vai lá. Não precisa nem ajoelhar, né? Feche seus olhos, relaxa um pouquinho a sua mente ali, ó. Fica um tempinho com os olhos fechados, ali só, sem pensar em nada. E ali você começa a falar: bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Glória a Deus. Eu tô aqui, né? Eu entrego esse dia nas tuas mãos. Glória a Deus, que nesse dia seja feita a sua vontade, né? Lá na Bíblia vai nos ensinar, no livro de Mateus, o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é uma oração que ele está ali nos ensinando, né? É como se fosse uma receita, né? Tá lá no livro de Mateus, o Pai Nosso, né? E ele é como se fosse uma receita, a maneira que nós devemos orar. Você entende? Tá lá assim: Pai Nosso que está no céu, né? Chamando ali a atenção dele. Pai Nosso que... Por que nosso? Né? Glória a Deus, porque ele é Pai de todos aqueles que o buscam. Ele é Pai de todos aqueles que vai até ele. Então é Pai Nosso, né? E isso, quem ensinou essa oração foi o próprio Jesus, né? Glória a Deus. Diz assim: Pai Nosso que está no céu, né? Ele está lá no céu. Santificado seja o teu nome, né? Isso glorifica ele, isso honra ele, glorifica ao Pai, a Deus. Glorificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Aleluia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque todo o poder e a honra é tua, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, vasos? Se você não sabe ainda, se você não tem assim, glória a Deus, uma certa intimidade para estar orando, se você não... Porque às vezes a gente vai diante de Deus, glória a Deus, e a gente não sabe nem o que falar, não é verdade? Às vezes a gente chega diante de Deus e a gente não sabe o que orar, o que falar, né? Mas não é com muitas palavras, sabe? Ele não precisa que a gente seja alguém que tenha palavras de sabedoria, ou palavras ali, mencionar para ele versos, sabe? Ele: bom dia, Vivian, a paz do Senhor. Ele não é um Deus que, aleluia, quer de nós aquilo que nós não sabemos, aquilo que não somos. Ele quer de nós a nossa verdadeira essência,
o que temos para dar para Ele, sabe? Não precisamos chegar com Ele com palavras bonitas, né? Com palavras ali eloquentes. Não, Ele quer que a gente vá até Ele e seja verdadeiro. Se você for simples, glória a Deus por isso. Ele vai amar que você chegue até Ele com a sua simplicidade, com poucas palavras, com palavras que verdadeiramente você está pensando ali naquela hora, você está sentindo, sabe? Se você é alguém que tem estudo, glória a Deus por isso também. Mas chega lá simplesinho, na humildade, né? Senhor, tô aqui, né? Não sei como me achegar ao Senhor, não sei como orar, não sei o que falar. Me ensina a orar, Espírito Santo. Olha que forte isso, né? Chega ao Senhor com humildade. Senhor, me ensina a orar. Não sei orar. Não sei o que falar, como orar. Não tenho palavras. Porque a gente sabe que Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo. Ele conhece todas as coisas, né? Quando a gente fala assim, todas as coisas, a gente não tem a noção que Ele conhece tudo que existe. Tudo, sem exceção, sabe assim? Sem modéstia, Ele conhece tudo. Então, às vezes a gente se sente tão pequeno quando a gente chega diante de Deus, não é? A gente fala, o que eu vou falar para esse Deus? Eu não tenho nem o que falar. Tipo, Ele conhece, Ele sabe a minha vida, Ele vê. Só que Ele não tá preocupado, sabe, assim, se você vai ser alguém que fala as melhores palavras ou se você é perfeito, porque Ele sabe que você não é. Ele conhece você, Ele conhece a sua limitação, sabe, Ele te compreende. Às vezes você fala assim, eu sou tão pecador, tão pecadora, eu não sou digna. E verdadeiramente nós não somos. Mas mesmo assim, mesmo indignas, né? Ele quer ter comigo e com você ali uma convivência. Ele quer ter comigo e com você uma particularidade. Por quê? Porque nós fomos feitos, escute isso, preste atenção. Nós fomos feitos para a glória dele. Quando Ele nos formou, quando Ele planejou fazer o homem, Ele fez com alegria. A Bíblia diz que Ele fez o homem com a própria mão. A Bíblia diz que Deus, Ele criou o mundo com a palavra. Ele falou, né? E Jesus, em forma de palavra, foi criando tudo. Presta atenção nisso, é muito forte. Ele falou, o Pai falou, e o Filho, que estava ali junto com o Pai, na criação. Na criação estava o Pai, estava o Filho, Jesus, e estava o Espírito Santo de Deus. Tava só os três, né? E ali quando Deus falou, né? Haja luz. Ali houve luz. E quem foi criando, quem foi lançado através de palavra foi o Filho. Então Ele foi criando tudo. Tá em João capítulo 1. Isso. Né? Então veja, Jesus foi lançado através de palavras que saíam da boca de Deus, da boca do Pai. E ali Ele foi criando tudo, né? Então Deus, Ele criou o mundo através da palavra. Ele falou e através da palavra Jesus foi lançado e foi criando, foi formando tudo, o mar, a terra, a parte seca, o céu, o firmamento, tudo foi sendo criado. E toda vez que Deus criava e acabava o dia, Ele falava assim, tudo que foi criado é bom. É bom. Só que a Bíblia nos diz que Deus criou o homem com as próprias mãos.
Deus pegou o barro, né? E ali, através do barro, Deus foi formando ali o corpo do homem. E Deus viu que era bom. Veja, olha que forte isso. Agora você para e pensa. Pensa num boneco de barro. Era assim que o homem era. Somente um boneco. Sem vida. Só que o amor de Deus por aquela criação, porque enquanto Deus estava ali fazendo, era só um boneco, era só um projeto. Preste atenção nisso. Mas quando Deus amou tanto esse projeto, Deus amou tanto em criar esse projeto, esse homem, que a Bíblia diz que Deus foi lá, olha só o que Deus fez. Ele se inclinou assim sobre o boneco. Preste atenção nisso. E ele soprou dos lábios dele. Ele soprou o fôlego de vida no nariz desse boneco. E a partir daquele sopro, aquilo que era só um projeto, que estava na mente de Deus, se tornou um ser vivente. Se tornou um homem. Então veja, o projeto inicial de Deus sempre foi criar o homem. A Bíblia diz que Deus ele criou a terra para o homem cuidar. Então veja, primeiro ele criou a terra, o mar, o céu, né? E ali deu ordem para o céu frutificar, né? Segundo a sua espécie. Então ali houve pássaros, várias espécies de pássaros. Ali Deus deu a ordem para a terra: frutifique segundo a tua espécie, né? Aleluia, glória a Deus. E ali a terra, a própria terra, trouxe à existência relvas, frutos, plantas que dessem sementes, né? A terra frutificou ali frutos que traziam sobre si os frutos e as sementes para que fossem novamente plantadas. Então Deus ele deu a ordem para a terra frutificou. Deu a ordem para o mar frutificou, aleluia, animais segundo a espécie que vivessem no mar. Então ali Deus ele foi liberando a palavra, e Jesus, em forma de palavra, foi formando, foi criando tudo. Só que o homem, Deus criou tudo isso para que o homem cuidasse. Então veja, desde o princípio, o projeto principal de Deus era criar o homem. E quando você analisa essa passagem na Bíblia, você vai ver que quando Deus criou um jardim, né? Glória a Deus, para que Adão cuidasse daquele jardim, a Bíblia diz que todo dia, à tarde, todo dia, né? Era uma coisa certa que aconteceria. Todo dia, na parte da tarde, Deus andava sobre o jardim para ter ali um momento de particularidade com Adão. Então, desde o princípio, Deus ele fez o homem para ser íntimo dele, para estar perto dele, para conviver com ele. É Bíblia, está na palavra. Só que, aleluia, glória a Deus, o que nos afastou? O que afastou Adão de Deus e Eva? O pecado, a desobediência, né? Mas o projeto inicial sempre foi, aleluia, o homem, a maior criação de Deus, a mais perfeita, a máquina mais perfeita que Deus criou, foi eu e você, foi o homem.
né? Glória a Deus. Só que o nosso pecado, a nossa desobediência nos afastou de Deus. Cláudia, mas por quê? Por que nos afastou? Porque Deus é santo. Deus, ele é santo. E ele não compactua com o pecado, com o engano, com a mentira. Ele não pode ficar perto de pessoas que mentem, que enganam, que se corromperam. Mas ele nos chama, né, a voltar para ele. Não importa. Ah, mas eu ainda continuo pecando. Sim, você continua. Só que a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz para que esses pecados que a gente pecou sem Jesus e continua pecando em Jesus, com Jesus, Jesus morreu para que esses pecados fossem justificados. Todo aquele que crê em Jesus e que anda segundo a vontade de Jesus, né? Eles são justificados desse pecado. Por que são justificados? Porque Jesus pagou o preço para que, aleluia, ele pudesse nos dar essa justificação. Ele pagou o preço de cruz. Ele foi condenado. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar nele, andar com ele, ouvindo a direção dele, sendo direcionados por ele. Você entende o que Jesus está falando nessa manhã? Que nele, que em Jesus você é justificado. Em Jesus, glória a Deus, você encontra, aleluia, a justificação para os seus pecados. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim, ó: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que forte isso. Então você só encontra justificação se você verdadeiramente crer em Jesus. Se você verdadeiramente estiver em Jesus, se verdadeiramente você andar, e todo aquele que crê em Jesus obedece a sua palavra. Todo aquele que crê em Jesus obedece os seus mandamentos. Aleluia, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que, Cláudia? A palavra de Deus. E você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Então você crê em Cristo. Você crê em Jesus. Então o que te falta? Aleluia, confessar Jesus. Abrir a sua boca e confessar Jesus. E a partir desse momento que você confessa Ele, você já não anda mais sozinho. Você está andando com Jesus. Você está em Jesus. Glória a Deus. A partir desse momento que você confessa Jesus, você está em Jesus. Você já não anda mais sozinho. Você já, aleluia, glória a Deus, não se sente mais abandonado. Já não é mais só você. É você e Jesus. Glória a Deus, é muito forte isso. Glória a Deus. Olha aqui que diz, deixa eu abrir aqui. Em Romanos, né? Capítulo 8, versículo 1. Diz assim, ó. O título é assim, ó: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Veja, quando você está em Jesus, você está sendo adotado por um pai fiel, por um pai verdadeiro. Talvez você seja alguém que não tenha tido um pai, né? Ou até teve um pai, mas foi um pai ausente, né? Que não se importava, que não procurava, né, andar com você, estar ali, saber
como você se sentia, como você estava. Veja, aqui está falando que você foi, a partir do momento que você crê no Filho, que você crê em Jesus, você é adotado por um Pai presente. Escute isso aqui. Você é adotado por um Pai presente. Um Pai que se importa, que te ama, que cuida de você. Mesmo sem saber, ele já cuidava. Mesmo sem você ter a noção de que ele existia, de que ele é esse Pai amoroso, esse Pai zeloso. Então, entende isso aqui. A partir do momento que você crê no Filho, em Cristo, e você confessa ele com a sua boca, você passa a ter um Pai presente. Você passa a ter um Pai zeloso, um Pai que cuida. Já cuidava dando livramentos, agora vai cuidar guiando os teus passos. Agora vai cuidar mostrando que você não está mais sozinho e que você não está mais sem pai. Que ele sempre esteve ali, né, para te conduzir, para mostrar para você o caminho. E ele está assim, ó, de braços abertos para todo aquele que crê no seu Filho, em Cristo. Aleluia, é muito forte isso. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, como assim agora, Cláudia? Portanto, agora que você crê em Cristo e que você abriu a sua boca para confessar Cristo, né? Glória a Deus. Olha o que diz agora. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja, glória a Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Para aqueles que decidiram, aleluia, crer em Jesus Cristo. Porque crer não é só aleluia, não. Eu acredito, mas eu, aleluia, vou fazer do meu jeito. Eu acredito, mas de longe. À noite, quando ninguém me vê, quando ninguém sabe que eu creio, que eu tenho fé naquilo. Você entende? Como Nicodemos. Nicodemos cria, mas só ia ter com Jesus à noite. Por quê, Cláudia? Porque ele não queria que ninguém soubesse. Porque ele não queria, aleluia, que a fé dele fosse conhecida por todos. Ele tinha uma fé, glória a Deus, rasa. Uma fé, glória a Deus, que não movia a mão de Deus em favor dele de nada. Né? Mas o que Jesus está falando? Uma fé firme, uma fé verdadeira, né? Quando a gente crê em algo, a gente vai de encontro a esse algo. A gente vai ali em direção àquilo que a gente crê. Então, olha o que a Bíblia diz. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, vamos fazer assim. Se você realmente, você crê em Jesus, você crê, você sabe que Ele é Deus, você sabe que Ele é Filho. Se verdadeiramente você crê, é necessário que você confesse essa crença com os seus lábios. Então, aonde você estiver aí, né, assistindo essa live, ouvindo essa palavra, abra a tua boca agora comigo e repita assim: eu, Senhor Jesus, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor é Filho, aleluia, e que através da minha crença
eu passo a ser adotado por um pai zeloso. Então diz assim: Senhor Jesus, eu te aceito, glória a Deus, como único e suficiente Salvador da minha vida. Apaga o meu passado e escreve o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje eu seja chamado de filho do Altíssimo, filho de Deus. Aleluia. Amém? Fala amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Você vê? Olha o que diz. Para você entender melhor. Portanto, agora que você, abriu a tua boca e confessou. Entenda? Portanto, agora, depois de confessar, olha só, preste atenção nisso, porque, irmão, a gente tá falando aqui, você acha que é algo raso, mas isso aqui é mais profundo do que o mar. Escute, isso daqui é mais profundo do que os mares, o mar mais profundo do mundo. Isso daqui é mais profundo do que o mar. Portanto, agora que você abriu a tua boca e você confessou, nenhuma condenação há para você que você está em Cristo Jesus. Por que eu estou, Cláudia? Porque você abriu a sua boca e confessou. Porque você abriu a sua boca e confessou. E o reino espiritual ouviu. Jesus ouviu. Deus que está no céu ouviu. Os anjos ouviu e disseram amém, amém, amém. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora veja, você abriu a sua boca, você confessou, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você que abriu a boca e confessou. Que não andam segundo a carne. A partir desse momento, é Deus que vai guiar os teus passos. É Deus que vai guiar. Não fique impressionado, não fique se sentindo, né? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Não precisa ficar ansioso, nada disso. Viva a sua vida. Porque a partir desse momento, é Deus que vai guiar os teus passos. Já não é mais o seu querer, é o querer de Deus. É Ele agora guiando. E agora você vai andar segundo o Espírito. Jesus, Ele vai criar, aleluia, glória a Deus, caminhos para você passar. Você não está mais sozinho. Primeiro, você está com o Pai. Foi adotado por esse Pai maravilhoso, por um Pai que ele é presente. Ele fala conosco. Ele nos direciona. Ele nos dá vida. Ele nos dá força, ânimo. Primeiro, você vai ser direcionada por esse Pai. Segundo, pelo Filho. Glória a Deus. Que é aquele que, aleluia,
Glória a Deus, o imediador, sabe aquele que fala com Deus por nós? É Ele, o Filho, Jesus. Ele cuida de nós, nos mínimos detalhes, e pelo Espírito Santo, que vai habitar em você, se você quiser Ele dentro de você. Se você quiser essa presença magnífica, essa presença, Ele é meigo. O Espírito Santo é manso, humilde, Ele é meigo, Ele fala baixinho. Mas Ele está dentro de você, ele vive dentro de você. Se você quiser Ele, peça para Deus Ele. Senhor, eu quero ser cheia do Espírito. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Senhor, eu quero carregar a Tua presença. Fala para Ele, declara, abre a tua boca e grita. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Desde o princípio, aleluia, essa era a vontade de Deus. Que eu e você, aleluia, estivéssemos na presença dEle, andando com Ele, caminhando com Ele, aprendendo dEle, que é manso e humilde de coração, né? Aleluia, glória a Deus. Talvez para você seja impossível, aleluia, viver um sonho, viver algo que você sempre sonhou, mas você já experimentou colocar na mão de Deus? Você já experimentou, aleluia, glória a Deus, entregar a Deus esse sonho? Entregar a Deus os teus sonhos, os teus projetos? Você já experimentou colocar na mão do Senhor? Aleluia, glória a Deus, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha? Glória a Deus. Glória a Deus. Consagre ao Senhor os teus sonhos. Levanta a mão assim, ó. Fala, Senhor, eu tenho esse sonho. Senhor, eu tenho... Desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse sonho. Eu tenho esse projeto. Eu coloco nas tuas mãos. Eu entrego ao Senhor. Pai, mas olha só, preste atenção. Mas esse é o meu sonho. O meu. Mas o Senhor é Deus. E o Senhor tem os melhores caminhos para mim. O Senhor tem projetos, planos melhores. Esse é o meu. Mas se não for de acordo com o seu, que se cumpra sobre mim os seus. Que se cumpra sobre mim os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos. Porque eu quero viver, Senhor, as tuas promessas. Glória a Deus, porque eu quero viver aquilo que o Senhor preparou para mim. Glória a Deus. Irmãos, escute isso aqui, preste atenção. Os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Você crê nisso? Os planos de Deus são maiores do que os seus. Os projetos de Deus para a sua vida, você nem imagina. Você não passa pela tua mente, pelo teu coração. Você não imagina, você não consegue experimentar. Nem na sua mente, nem nos seus melhores pensamentos. Você consegue imaginar o quanto Deus te ama e o quanto Deus já sonhou para você.
o quanto Deus já sonhou por você. A Bíblia diz que, lá em Gênesis, que José, o filho de Jacó, o filho de Israel, ele teve 2 sonhos, né? E ele sonhou que ele estava num campo de trigo, né? E ali estava ele e todos os irmãos dele, naquele campo de trigo. E ali eles estavam juntando o trigo, né? Colhendo ali o trigo. E os molhos, né? Que era tipo uma quantidade assim de trigo. É um molho. Os molhos de trigo dos irmãos dele se inclinavam sobre o molho de trigo dele, de José. Ele sonhou isso. Que eles estavam num campo aberto de trigo. E eles estavam ali juntando o trigo. E ali o molho de trigo de José se subia assim no alto, né? E o molho de trigo dos irmãos dele ficava em volta dele, do molho de trigo dele, e se inclinavam sobre o molho de trigo dele. Ele ainda teve um outro sonho também, né? Que a lua, o sol, que simbolizava a mãe e o pai dele, e as estrelas, e 11 estrelas, aleluia, se inclinavam sobre a estrela dele. Olha só. A Bíblia diz que quando ele contou esses sonhos para os irmãos e para o pai dele, sobre a lua, o sol e as estrelas, o pai dele falou: que sonho é esse, menino? Mas o pai dele guardou aquilo. Ficou com aqueles sonhos no coração. Ele falou: meu Deus. Porque ele discerniu na hora o sonho de José. Será que esse menino vai reinar sobre nós? Será que os planos de Deus para esse menino é tão grande assim, pai? Jacó entendeu na hora. Ele discerniu o sonho. Mas ele não falou nada porque ele não sabia os planos de Deus. Mas ele entendeu e se calou na hora. E a Bíblia diz que, a Bíblia mostra, quando você vai lendo a história de José, da família de José, que José amava estar no campo com os irmãos. José, ele tinha os irmãos, né, como espelho dele. Ele amava os irmãos, ele queria estar no meio dos irmãos, sendo ali um amigo dos irmãos. Mas olha só como Deus faz, preste atenção. Preste atenção para você entender como que Deus faz. Deus, ele faz contramão à lógica. Ele não faz como a gente quer. Ele não faz do jeito que a gente deseja. Ele faz do jeito dele. Veja, José, ele amava estar no meio dos irmãos, trabalhando, cuidando das ovelhas de Jacó. Só que os planos de Deus para José era outro. Então, Deus fez com que os irmãos de José sentissem ciúmes de José e desprezassem José. Para que isso, Cláudia? Para que José não se sentisse, aleluia, glória a Deus, bem recebido naquele meio de pastores. Para que José não achasse que ele seria mais um daqueles pastores. Então Deus fez com que permitiu que nascesse um sentimento ruim no coração dos irmãos de José. Para que José não se sentisse bem-vindo ali no meio. Mas por amar os irmãos, por querer estar no meio dos irmãos, José ia até os irmãos, buscava ajudar os irmãos, mas os irmãos desprezavam José. Mas os irmãos não queriam estar ali perto de José. Tinham ciúmes, né, da forma que o pai tratava José. Por que, Cláudia, Deus permitiu que os irmãos sentissem esse sentimento ruim contra José? Porque não era um ambiente para José estar.
Deus não tinha o mesmo futuro para José. E se José se sentisse bem recepcionado, bem recebido, amado ali naquele meio, aquele lugar seria o lugar aonde José ia estar, queria estar, não ia querer sair daquele lugar. Só que por ser rejeitado, José não, aleluia, se sentia, aleluia, bem recepcionado perto dos irmãos. Por mais que ele queria estar ali, ele se sentia rejeitado. Os irmãos rejeitavam, humilhavam ele. Lá vem o filho preferido de Jacó. Lá vem o filho amado do pai dele. O filho babão, o filho, como que é o nome? Puxa-saco. Você tá entendendo? Era José chegar perto dos irmãos, os irmãos começavam, aleluia, glória a Deus, aleluia, a lançar veneno sobre José. A lançar ódio sobre José. Então, o lugar aonde José queria estar, glória a Deus, acabava não sendo o lugar para José ficar, porque ele se sentia desprezado e os irmãos expulsavam ele dali. Por quê? Porque não era o plano de Deus para José. E quando não é o plano de Deus para alguém, aleluia, Deus, aleluia, cria uma situação para tirar a pessoa dali. Deus cria uma situação para que a pessoa não se sinta bem naquele ambiente. Deus tem a forma dele trabalhar. A Bíblia diz que os irmãos, eles tinham tanto ciúmes de José, que eles, aleluia, ao ver o pai presenteando José com uma túnica colorida, eles planejaram matar José. Só que também não era plano de Deus que José morresse. Porque até a morte só acontece se Deus permitir. E não era o plano de Deus que José morresse. O que aconteceu? A Bíblia diz que Judá, um dos irmãos de José, falou: não matamos o nosso irmão porque é nosso sangue. Vamos, aleluia, ter sobre nós um sangue inocente. É nosso irmão. Afinal, ele não nos fez nada. Então vamos vender ele para aqueles ismaelitas que estão vindo ali. E ali eles planejaram matar. Mas como não era o plano de Deus, e Deus não permitiu, eles venderam para os ismaelitas que estavam passando. Só que o que eles não sabiam, que aqueles ismaelitas estavam na onde deviam estar. Que era plano de Deus, aqueles ismaelitas estarem passando por ali naquele devido momento. Porque Deus, ele cria o cenário completo. Escuta isso aqui. Deus, ele cria um cenário completo para fazer aquilo que ele quer fazer acontecer. Para que os planos dele sobre a sua vida, sobre a minha vida se concluam, se cumpram. Ele cria todo o cenário. Ele cria a estrela, o céu, ele cria a lua no lugar, o sol no lugar, o vento forte, o mar revolto. Ele cria tudo, o cenário completo. Então veja, aqueles ismaelitas passando ali não era coincidência. Fazia parte do plano de Deus. Ele criou aquele cenário. Então veja, eles viram os ismaelitas, Judá viu os ismaelitas passando e falou: não vamos matar o nosso irmão. Vamos carregar sobre nós a culpa de matar alguém inocente. Vamos vender ele. E ali venderam José como escravo. Agora pensa, José era filho de Jacó. Filho mimado. Tinha tudo o que queria.
Tudo que pedisse ao pai, o pai dava. Foi vendido como escravo. Deixou de ser filho para ser escravo. Nossa, Cláudia, mas por que Deus fez isso? Meu Deus! Coitado do menino. Irmão, tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Deus sabe como trabalhar. José era o filhinho do papai. Não sabia, aleluia, receber ordens, sabe? Ele não sabia trabalhar com trabalho pesado. Ele tinha que aprender. Aleluia. Ele tinha que aprender. Então escute isso aqui, preste atenção. A Bíblia diz que os irmãos venderam José. E José foi parar na onde? No Egito. Na onde Deus tinha planos para ele. Glória a Deus. Aonde aqueles sonhos que ele teve, que ele contou para os pais, se concluiriam, aconteceriam. Você entende? Olha só como Deus faz. Primeiro Deus revela, Deus dá a visão do que vai fazer. Depois Deus começa a concluir o plano dele. Ele cria cenários para que o plano dele aconteça. Não tinha a menor possibilidade de José sair da onde ele morava, em Canaã, e ir para o Egito. Não tinha a menor possibilidade. Ele tinha tudo na terra dele, ele tinha o pai, ele era filho mimado. Você está entendendo? Então Deus cria um cenário que parece ser um cenário de morte, um cenário de tristeza, de derrota, para que José seja levado sozinho, sem ninguém, sem pai, sem irmão, sem o cuidado sem nada. Seja levado sozinho para o Egito. Deus cria uma situação ali reversa, uma situação contrária, um vento revolto. Está entendendo? Para que ele seja levado para o Egito. E ali se conclui o plano de Deus. Então veja, José chegou no Egito como escravo. Foi vendido para a casa de Potifar. Ali passou a ser mordomo de Potifar. Aleluia. Potifar, ao olhar para José, ao ver o serviço de José, ver que José era alguém que tinha as mãos fartas, que tinha as mãos cheias da presença de Deus. Aleluia. Potifar, ele tinha visão. Era alguém visionário, sabe? Ele tinha visão além do alcance. Ele olhou para José e percebeu, nossa, esse menino, tudo que toca prospera. Meu Deus, que é isso? Ah, não vai ficar assim simples, não. Eu não vou deixar ele como escravo, não, viu? Aí o Potifar olhou, mas ele era um homem visionário. Ele viu. Aí ele fez o quê? Continuou observando. Continuou ali, né? Só ali na espreita, ali, só observando. Ele percebeu que tudo que José tocava prosperava, dava certo. Porque Deus era com José. José tinha uma fé cravada no peito dele. Ninguém mudava os pensamentos, aquilo que o pai ensinou para ele. Filho, só há um Deus. O nosso Deus é o Deus do céu. O nosso Deus é aquele que criou o céu, que criou a terra, que formou o homem, que fez com a própria mão. O nosso Deus é um Deus só. Não existem vários, existe um só, meu filho. E José, ele foi criado crendo nisso. Aleluia! Ele foi criado com um só Deus, uma só fé. Ele sabia que a nação dele, o povo dele, tinha sido escolhido para adorar esse Deus. Ele conhecia a história do pai de Jacó. Ele conhecia a história do vô, aleluia, de Isaac. Ele conhecia a história do bisavô Abraão.
Ele vinha de uma descendência histórica. Ele não era qualquer menino, ele não era qualquer jovem. Ele sabia, aleluia, de quem era, aleluia, a família que ele era. Ele sabia quem era a família dele, a história da família dele. Ele sabia que o vô dele tinha sido escolhido a dedo pelo próprio Deus. Para daquele homem ser gerado uma nação. Ele sabia que ele fazia parte de um plano de Deus. Então ele não tinha dentro do coração dele dúvida. Eu adoro a um só Deus. Então mesmo em meio a vários deuses no Egito, porque o Egito cultuava vários deuses. Tinha várias esculturas, várias imagens, imagem daquilo. Só que ele falou assim, mas eu sirvo a um só Deus. Ao Deus que criou o céu, criou a terra, que me formou, que me escolheu para um propósito. Então ele foi chamado para Potifar. José, menino, eu já prestei atenção que tudo que você põe a mão prospera. Que negócio é esse? Ah, Senhor, mas isso não vem de mim não, viu? É o meu Deus. O meu Deus, ele me abençoa, né? A glória é dele, né? Eu não. Eu trabalho, faço a minha parte, né? E ele vê graça em mim e prospera o que eu faço. Só isso. Mas é ele, não sou eu não. Que Deus é esse, José? O senhor nunca ouviu falar não, seu Potifar? É o Deus que criou o céu, que criou a terra. Mas que Deus é esse que eu nunca vi? Ah, porque ele não se deixa ver. Ele é invisível, mas a gente pode sentir ele. E se você conversar com ele, ele te responde. Se você orar a ele, você pôr seu joelho no chão e você conversar com ele, você clamar por ele, pelo Deus do céu, ele te responde. Mas a gente não pode ver. Ele não tem uma imagem formada. Ele é como o vento que você sente, mas não vê. Ele é como o ar que a gente respira, que você respira, você puxa pelas narinas, mas você não vê. Ele existe, ele tá lá, mas você não vê, mas você sente. E se você conversar com ele de todo o seu coração, ele vai te responder. E ali Potifar ficou maravilhado com aquilo. Como pode crer em algo que não se vê? Ah, não sei não, viu, José? Mas tudo bem, ó. Mas o que importa é que você... Eu tô te observando já há alguns dias. E eu observei que tudo que você põe a mão prospera. Você tem sobre si o dom da prosperidade. Então, José, a partir de hoje, você não é mais um empregado qualquer da minha casa. Eu vou te levantar como mordomo dentro da minha casa. Tudo que é meu está sobre as suas mãos. Tudo que eu tenho, a minha casa, os meus bens, as minhas finanças, eu entrego tudo nas tuas mãos. A minha contabilidade, tá tudo nas tuas mãos. Para você governar. Para você estar à frente. A única coisa que você não pode tocar é a minha mulher. Porque ela é minha, né? Mas o resto, tudo que eu tenho, tudo, está sobre o seu governo. Olha o que Deus fez. Numa terra estranha. Aonde provavelmente José falava mal e mal a língua. Deus colocou José levou José para essa terra e já deu o governo da casa de Potifar para ele. E ali, né? Glória a Deus, ele fez o melhor dele, cuidou de tudo, prosperou aquele homem, porque ele tinha sobre si algo que Deus deu para ele, porque tudo que a gente tem vem de Deus. Ele tinha sobre si o dom da prosperidade. E ali
Tudo que José punha a mão, Deus prosperava. E Potifar cresceu em bens, né? Enriqueceu ainda mais. Então veja, só que não era ainda aquele governo que Deus tinha para José. Não era o governo de uma casa, de um homem. Era pouco. Para Deus era pouco. Escute isso. Preste atenção. A Bíblia diz que ali passou o tempo, a mulher de Potifar se engraçou com José, porque José era bonito. A Bíblia diz que José era bonito. José tinha uma bela aparência. Então a mulher de Potifar se engraçou com José. E ali ela tentava, né? Ela investia ali, mas não conseguia, porque José temia Deus. E o Potifar falou para ele: José, eu coloco tudo nas tuas mãos, menos a minha mulher. Então José era um homem honrado, irmãos. Talvez você não conheça muita gente honrada, né? Muita gente que se desvia do mal, não sei. Mas José, a Bíblia diz que José era um homem honrado, fiel a Deus. Então a Bíblia diz que, aleluia, José se esquivava daquela mulher, fugia. Só que chegou um dia que ela pressionou tanto ele, glória a Deus, que ele, quando ele fugiu dela, a túnica deve ser tipo um manto que ficava assim por cima. Ela pegou o manto e puxou. E ele fugindo, ele deixou o manto para trás na mão dela. E ela usou aquele manto para mentir e caluniar José, dizendo que José tinha tentado contra ela, tinha tentado tomar ela à força. E era mentira que ela estava investindo nele, né, indo para cima dele e ele fugindo dela. Mas a Bíblia diz que o marido dela foi chamado e ali, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele bateu em José e que ele mandou prender José. José foi parar na cadeia, né? Injustamente, por algo que não cometeu. E ele falava: Senhor, eu não fiz isso. E no fundo, sabe? A Bíblia nos dá a entender isso. No fundo, ele sabia, porque ele conhecia José. Ele via que José era um homem reto, era um homem temente a Deus. Mas ele não podia também ir contra a mulher, contrariar. Então veja, José foi parar na prisão injustamente por algo que não cometeu. Por uma mentira, uma calúnia. Sabe? E acontece às vezes isso na nossa vida, irmãos. Quando nós somos caluniados injustamente. Só que veja, José não fez escândalo. José, sabe, não ficou gritando: é mentira dessa mulher, ela tá inventando. Não, José falou com o seu senhor, ele não acreditou, não quis acreditar. E ali José foi parar na prisão. E entenda, ó, tudo que acontece com o homem na presença de Deus, a gente tem total convicção de que é permissão de Deus, irmãos. Porque a Bíblia, ela é tão completa. A palavra de Deus, ela é tão perfeita, tão completa, que ela nos dá certeza. Não é algo assim: ah, será? Ah, não sei não, viu? A Bíblia é tão perfeita, tão completa em tudo que fala, tudo que está escrito nessa palavra é tão perfeito que nos dá a certeza de que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. A gente tem a plena convicção de que o nosso corpo é conduzido por Deus, de que a nossa mente é conduzida por Deus, de que o nosso coração, cada batida que bate, é Deus que permite. A gente tem essa convicção firme, fiel, essa certeza dentro de nós. Aquele que anda com Jesus sabe que a folha não cai da árvore se não for permissão de Deus. Então, até o mal que vem sobre nós é permissão de Deus. Se Deus permitiu, é porque tem um propósito. A Bíblia diz que Paulo e Silas foi parar na prisão, porque dentro daquela prisão tinha um homem
homem. Escuta! Dentro daquela prisão tinha um homem a qual Deus queria alcançar. Dentro daquela prisão tinha um homem a qual Deus queria salvar. Então o homem de Deus foi preso. Porque dentro daquela prisão tinha alguém que precisava ver. Ele precisava ver. Ele precisava sentir na pele o que Deus era capaz de fazer. A presença de Deus. E Paulo precisava estar ali naquele cárcere em situação deplorável. Como que Paulo chegou no cárcere, Cláudia? Todo ferido. Porque ele apanhou em praça pública. Ele apanhou em praça pública. Ele foi açoitado. Porque ele expulsou de sobre uma jovem um espírito demoníaco, um espírito de adivinhação. Glória a Deus. Então ele chegou na prisão cheio de feridas nas costas, marcas de que tinha apanhado, de que tinha sido chicoteado. Não só ele, Paulo e Silas. Só que em meio aos chicotes, em meio às dores, em meio ali o que ele estava sentindo, o corpo devia estar quente, pegando fogo, talvez com dor de cabeça, talvez ali abatido, a alma dele podia estar abatida. Mas ali, em meio àquela situação, ele decidiu, escuta isso, é uma decisão, é algo que você vai ter que decidir. Em meio ali àquela situação, preso, com o corpo machucado, doendo, ele decidiu adorar a Deus. Ele falou, não adianta reclamar. Não vai mudar nada, só piora. Então eu vou adorar. Então veja, em meio à prisão, aos machucados que ele tinha nas costas, Paulo e Silas. Aí Paulo falou, Silas, você louva e eu oro. Depois você ora e eu louvo. Vamos, Silas, vamos, Paulo. Vamos, os dois deram a mão ali, né, ali, vamos dizer assim, se uniram e começaram a adorar, começaram a louvar, começaram a orar a Deus. E aquela oração em meio à tristeza, em meio à dor, aquela oração em meio à dor, em meio à dificuldade que eles estavam passando, a Bíblia diz que o cárcere tremia, que a presença de Deus ali era densa, e ali criou uma neblina, invadiu aquele lugar. E ali a presença de Deus foi notória e era tão forte, que os cárceres, as grades tremiam. E a Bíblia diz que todas as grades daquela prisão se abriram. Todas estavam trancadas, se abriram. E ali a porta, pá, abriu. Todas. E ali quando aquele carcereiro acordou, porque caiu sobre ele um sono pesado, quando ele acordou, ele viu todas as grades abertas e ali não conseguia ver os presos, porque estava ali sob uma neblina, uma fumaça, né? Porque o cárcere tremeu e ali também poeira do cárcere, né? E também a presença de Deus ali. Ele não conseguia ver os presos, mas os presos estavam todos lá, nenhum fugiu. Deus não permitiu. Aleluia. E ali, quando ele acordou, ele quase se matou. Aí Paulo falou, não faça isso com você. Não tire a sua vida, estamos todos aqui. Não precisa tirar a sua vida. Sabe o que aconteceu?
aquele homem, que era o motivo para Paulo estar naquela prisão, que era o carcereiro, entrou na cela, ele estava fora da cela. Ele entrou na cela, ajoelhou e falou: o que eu faço para servir a esse Deus? Glória a Deus, irmãos. O que eu faço para adorar a esse Deus? O que eu faço? Porque esse Deus é muito grande. Porque esse Deus é muito... Olha o que ele fez, ele é muito poder. Quem é você? Como ele faz assim com você? Como ele te usa desse jeito? E ali aquele homem, que era o propósito por Paulo estar ali, foi alcançado. Mas veja, não só ele, a casa dele. Porque através de uma vida, dentro de uma casa, foi falado isso aqui ontem na live, através de uma luz que Deus levanta dentro de uma casa, toda aquela casa, aleluia, toda aquela casa é alcançada pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Você entende que não é só sobre você, sobre o chamado que Deus tem na tua vida, mas é sobre a sua casa. Primeiro os seus, a sua família, depois o mundo, depois os outros. Então não é só sobre você, é sobre todos aqueles que te rodeiam. Deus, ele quer alcançar, ele quer tocar, ele quer mudar vidas, histórias. Ele quer trazer uma história de vitória, de bênçãos, sabe? De projetos bem-sucedidos. Você entende o que Deus está falando? E lá voltando para José, a Bíblia diz que José foi parar na prisão. José foi parar na prisão. E ali, ele também governou a prisão. Deus da glória! Como assim, Cláudia? Governou a prisão? O carcereiro daquela prisão viu que José era um homem abençoador, viu que José cuidava, amava, gostava de ajudar. Entregou a prisão. José, fica aí cuidando da prisão pra mim. José limpou a prisão, José cuidava da comida dos presos, José cuidava de tudo na prisão, irmão. Aí a gente vai parar pra pensar: Cláudia, mas o que tem pra fazer dentro da cadeia? Irmão, tem alguma coisa. Se José fazia, é porque tem. Glória a Deus. Tem alguma coisa. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ali a Bíblia diz que os carcereiros vieram, foram presos, os servos de Faraó, do rei do Egito, foram presos. E ali, no mesmo dia, era dois, né? O carcereiro, o copeiro e o padeiro do Egito, do rei de Faraó. Os dois foram presos no mesmo dia. E a Bíblia diz que no mesmo dia ali, né, os dois sonharam, cada um sonhou o seu sonho. E ali eles ficaram turbados, né? Eles ficaram ali nervosos por causa do sonho que tiveram, porque não conseguiam entender o que queria dizer aqueles sonhos. E ali eles contaram um sonho para José. José percebeu que eles estavam ali nervosos, né? Por causa de alguma coisa que tinha acontecido. Aí José falou: o que vocês têm? Por que vocês estão nervosos? E ali eles contaram que sonharam e que tiveram um sonho, né? E José interpretou o sonho, né? Pro padeiro era um sonho de morte, né? Onde Deus estava revelando pro padeiro que ele seria enforcado e perderia a vida, né? E pro copeiro, José deu um sonho que ele seria, o sonho dele estava falando que ele seria restituído do cargo, né? Que ele voltaria a servir o faraó, voltaria a servir o vinho na mão de Faraó, né? E ali
conforme José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, aconteceu, né? No outro dia, ali, glória a Deus, eles voltaram, né? Saíram da prisão, o padeiro foi enforcado, como o sonho, como José interpretou, e o copeiro voltou a servir o vinho na mão de Faraó. Só que passou o tempo, e ali a Bíblia diz que Faraó, o rei do Egito, teve um sonho que não conseguiu interpretar, não conseguia entender. E ali ele chamou todos os adivinhos, todos aqueles que, né, faziam as bruxarias deles lá, e para interpretar, ninguém pôde interpretar o sonho. E a Bíblia diz que o copeiro lembrou de José na prisão. Porque Deus, escuta isso aqui, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente não precisa ficar, né, aleluia, se mostrando, a gente não precisa ficar, glória a Deus, aleluia, pedindo para que alguém, para que o homem, para que a mulher se lembre da gente. A gente não precisa, porque na hora certa, na hora de Deus, Deus faz alguém se lembrar de nós. E ali, o que tem para acontecer na nossa vida acontece, porque Deus é pai, não é padrasto. Aleluia! Né? Tem padrasto que é melhor que pai, 1000 vezes, né? 1000 vezes, né? Não quis dizer no sentido nesse sentido da palavra. Mas o que eu tô querendo dizer? Que Deus fez o padeiro, o copeiro, se lembrar de José na hora certa, na hora que era o propósito de Deus que tinha que se cumprir. Então veja, o copeiro se lembrou de José. E ali ele foi diante de Faraó e falou: Senhor, o Senhor me permite falar? Porque era assim, né, irmão? Posso falar? Aí o rei falou: pode falar. Faraó falou: pode falar. Aí ele falou assim: quando eu fui preso, eu e o padeiro, não sei se o senhor vai lembrar, dentro da prisão, eu e o padeiro tivemos um sonho no mesmo dia. Eu sonhei um sonho, ele sonhou o sonho dele. E ali tinha um homem que interpretou o nosso sonho. E conforme ele interpretou, aconteceu. O padeiro foi enforcado e eu voltei a servir a taça do vinho na mão do Senhor. E ele falou, aí Faraó falou assim: e quem é esse homem? Aí ele falou: o nome dele é José, ele é hebreu. Ele é hebreu. Ele tá lá na prisão. Ele falou pra mim que ele é inocente, que ele tá lá porque ele é inocente. Que não tem motivo dele estar lá. Aí Faraó falou: então manda chamar ele. Chama ele pra ele falar, porque eu preciso saber, aleluia, glória a Deus, o que significa esses sonhos que eu tive. E ali José foi chamado, só que José, ele devia estar todo sujo, né, barbudo, com a barba grandona, todo fedendo, né, porque ele estava numa prisão, numa masmorra, né, e a prisão de antigamente não é como é a de hoje em dia, né. Então mandaram dar banho, José tomou banho, José trocou de roupa, fez a barba, José, né, foi cuidado ali para entrar na presença de Faraó. E ali, quando José entrou na presença de Faraó, Faraó falou os sonhos para ele, os 2 sonhos que ele teve, né? Que eram, na verdade, eram 2 sonhos, mas eram o mesmo significado. Glória a Deus. E ali, a Bíblia diz que José interpretou o sonho de Faraó. E Faraó viu em José sabedoria de Deus. Faraó, um ímpio, alguém que adorava imagens, viu em José, né, o servo do Deus Altíssimo, glória a Deus, algo que ele não via em ninguém no Egito. E ali, irmãos, você entende que até o que o ímpio vê sobre você é Deus que coloca ali no ímpio, pro ímpio ver? Presta atenção, até a visão que o ímpio olha para o servo de Deus e vê Deus no servo de Deus, é Deus que abre os olhos do ímpio
Abre os olhos espirituais do ímpio, daquele que está no mundo, daquele que adora imagens, para ver Deus em você. É Deus que abre os olhos dele, espiritual, e fala, esse homem, essa mulher, tem algo que eu nunca vi em ninguém. Tem algo diferente nele. O que é que tem nele que eu não estou entendendo, que eu não estou sabendo entender, discernir? E a Bíblia diz que Faraó olhava para José e via em José Deus, via algo diferente em José, a presença de Deus. E ali o Faraó falou, será que tem no Egito alguém tão sábio como você, tão entendido de Deus, que leva sobre si a presença de Deus? Pois hoje, José, eu te entrego todo o meu reino. Olha aqui, irmão, isso é muito forte. Cara, isso é muito forte. Hoje, José, eu te entrego todo o meu reino. Eu te entrego a minha casa. Eu te entrego os meus bens. Eu coloco tudo nas tuas mãos para que você governe. Tá vendo o Egito? Todo o Egito alto, o Egito baixo. Toda a terra do Egito está nas tuas mãos para que você governe. Eu te entrego tudo que eu tenho, só não a minha mulher. Se repetiu, você viu? Só que dessa vez, aonde Deus tinha para José. O plano de Deus era colocar José como governador do Egito. Ele era hebreu. Agora me diga, se os irmãos tivessem ido com José para o Egito, se Jacó tivesse ido com José para o Egito, será que tinha acontecido isso na vida de José? Tudo isso? José teria passado por todos os processos que ele passou para ser, aleluia, capaz de governar o Egito? Porque quem capacitou ele, sendo governando a casa de, aleluia, Potifar? Quem preparou José na casa de Potifar? Quem preparou José na prisão? E quem levantou José como governador do Egito foi Deus. Então era necessário que José passasse por todo o processo, fosse dado como morto. Porque para o pai, os filhos falaram que José tinha sido comido por um bicho. Falaram que José tinha morrido. Então foi necessário que José tivesse sido tido como morto, para que a família não procurasse José, para que José pudesse estar ali sendo alinhado por Deus no propósito de Deus. Você entende o processo? Então, quando José ele se colocou ali diante de Faraó e revelou o sonho, né? E ali deu uma dica para Faraó: Senhor, levante alguém de sua confiança para que, aleluia, essa pessoa separe a terça parte do trigo que for, aleluia, glória a Deus, coletado durante os 7 anos de fartura. Coloque alguém de sua confiança. E Faraó olhou para José e falou: mas não tem ninguém tão sábio, tão entendido quanto você. Isso ele pensando, né? Faraó pensando. Eu vou colocar esse homem aí, viu? Porque olha o que ele falou, gente. Meu Deus, que sonho é esse? Faraó ficou atônito assim, ó. E ali ele levantou José, porque quando Deus quer, irmão, escuta isso aqui, presta atenção. Quando Deus quer levantar alguém, Deus levanta no meio de príncipes e princesas. Deus dá um governo para essa pessoa.
Por quê, Cláudia? Porque ele faz como ele quer, é tudo dele. Não importa o país, não importa a raça, a etnia, não importa. Quando Deus quer honrar, irmão, não tem quem impeça o agir de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem pode impedir? Então, Deus honrou José, porque José honrou a Deus. José era um homem honrado, um homem digno, um homem que honrava o nome de Deus. Tudo que ele fazia, ele falava: a glória é de Deus, o poder é de Deus, o nome que faz acontecer é o nome de Deus. É Deus que está na minha frente, é Deus que toca na minha mão e prospera o meu trabalho. É Deus que faz, é Deus que trabalha por mim, é Deus que me guarda, é Deus que me livra. É Deus que cuida de mim, é Deus que me dá, aleluia, autoridade para ir, aleluia, fazer. Se não fosse Deus, eu não poderia, porque sem Deus eu não posso fazer nada. Quando você honra a Deus em todos os seus caminhos, em tudo que você faz, o Senhor, Ele te prospera, Ele te honra, Ele faz acontecer milagres sobre a tua vida. José, o filho de Jacó, que veio lá de Canaã, que tinha tudo na casa do pai, mas não tinha acesso a Faraó, não tinha acesso àquela terra. José, o menorzinho da casa, o mais novo. Porque na época que José saiu da terra de Canaã, que ele foi vendido como escravo, ele era o mais novo. Glória a Deus. Então veja, a honra sempre é de Deus, a glória sempre vai ser de Deus. Por isso que nós precisamos entender que quando Deus quer, não há quem impeça. O que nós precisamos estar? Na posição. O que nós precisamos fazer? A vontade de Deus. Aonde precisamos estar? No centro da vontade de Deus. Então, o propósito de Deus, irmãos, como foi falado aqui no começo da live, sempre foi que nós estivéssemos ligados a Ele, né? Tendo ali, glória a Deus, convivência com Ele, particulares com Ele, na presença dEle, né? Sempre foi que nós sejamos íntimos de Deus. É necessário que eu e você nos aproximemos de Deus mais e mais a cada dia. Através da oração, através do jejum, através da consagração, através, aleluia, da palavra. Ei, estude a palavra de Deus, não tenha preguiça. Conheça o Deus que você serve, conheça a capacidade que Ele tem, aleluia, de transformar você de dentro para fora. Conheça o poder dEle, a influência dEle, saiba quem é o Deus que você serve. Como eu vou saber, Cláudia? Estudando a palavra de Deus. Cláudia, mas eu leio, mas eu não entendo. Peça para Deus entendimento. Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque Ele fica maravilhado quando alguém vai até Ele. Pai, eu quero entender a Tua palavra, abre a minha mente, abre o meu coração para receber o Teu maná, para receber a Tua palavra. Ele fica maravilhado quando alguém se interessa pelo reino de Deus. Ele fica maravilhado quando alguém quer conhecer Ele, quando alguém se aproxima dEle. Quando com humildade e mansidão vamos até Ele, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa necessidade de estar nele. Quando nós vamos até Ele, pequenininhos, humildemente, Ele se maravilha em nós. E ali Ele revela o reino dEle,
Ele traz o reino dele sobre nós. Ele nos mostra coisas ocultas e escondidas que nós não conhecemos, mas que ele nos revela. Que o Pai nos revela. Então ele fica maravilhado. Aleluia, em saber que nós queremos conhecê-lo. Estar perto dele, sentir o cheiro dele, a presença dele. Então que nessa manhã, você que confessou Jesus no começo da live, você que já está na presença, mas tem tido ali dificuldade para estudar a palavra. Cláudia, mas tem dia que eu não quero. Mas irmãos, ó, a gente não conquista nada porque a gente todo dia quer. Não, é mentira se alguém falar, não, todo dia eu tô animadão, tô ligado no 220. É mentira, irmão. Tem dia que a gente vai acordar para baixo, tem dia que a gente vai acordar com preguiça, tem dia que a gente não vai querer nem olhar na cara do irmão. Mas a gente não anda por aquilo que a gente quer. A gente não anda por aquilo que a gente, glória a Deus, aleluia, sente. A gente anda pela fé. Por fé. A gente anda porque a gente sabe, tem a consciência. É igual um trabalho, um exemplo. Quando a gente tem um trabalho ali fixo, fichado, vamos dizer assim. E a gente sabe que a gente tem que trabalhar todo dia. Tem dia que você acorda e você não quer ir. Não é verdade? Eu já teve vários. Mas a gente vai. Por quê? Porque a gente, aleluia, deve ali, né? Uma constância ao nosso patrão. A gente deve uma presença ali constante, né? A gente tem ali por obrigação ser fiel ao nosso trabalho. Então, tipo assim, você não vai todo dia trabalhar porque você quer ir todo dia. Porque tem dia que você não quer. Mas você vai porque você sabe que você tem um compromisso com aquele trabalho. Você deve ali, aleluia, um compromisso com aquele patrão. Então você vai porque você tem que honrar o seu compromisso. É a mesma coisa com Deus. Você lê a Bíblia todo dia, você estuda a palavra todo dia. Porque você tem um compromisso com o reino de Deus. Você tem um compromisso com o céu. Você foi chamado para um propósito. E não tem como esse propósito ser cumprido se nem a palavra de Deus você consegue estudar. Se você não consegue honrar o mínimo, que é estudar a palavra. Que é ter uma vida ali de oração, conversar, um particular com Deus. Como você vai viver propósitos, promessas de Deus, sem conhecer o Deus que você serve? Sem conhecer a sua palavra, a influência do poder do seu Deus. Como? Não tem como. Não tem como viver promessa sem honrar os princípios. É necessário honrar os princípios. Sem princípios, aleluia, não tem promessa. Sem princípios, não se cumpre as promessas que Deus fez para você. Precisamos honrar os princípios, honrar a Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, estudar a palavra, orar todo dia, ter o seu particular com Deus, mas não uma oração rasa, uma oração de qualquer jeito, não, uma oração sincera, pode ser poucas palavras, mas sincera. Cláudia, eu tenho dificuldade para orar, não consigo falar muito. Escreve. Pega um caderno e ora em escrita. Escreve a sua oração, vai orando ali, escrevendo. Senhor, isso, vai colocando no papel. Ali o Senhor vai te dando graça para você conseguir orar mais. Aleluia, glória a Deus. Ali de joelho, ali na tua pia, lavando a tua louça, ali conversando com Deus. Aonde você for, você vai conversar com o Pai. Porque você vai ser alguém próximo dele. E se você não orar, isso te incomoda.
Se você não estudar a palavra, isso é como se estivesse faltando algo no seu dia. Que nessa manhã você venha entender o propósito de Deus, o chamado, que às vezes você sonha algo, mas o Senhor tem sonhos maiores, propósitos maiores. E que nessa manhã você entenda a capacidade de Deus de fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo, nada faltando, nada quebrado. Tudo novo na tua vida. Ele tem esse poder. Jesus tem o poder, a capacidade de fazer tudo diferente, tudo novo, né? No tempo dele, ele faz tudo novo na sua vida. Amém? É somente até aqui. Recebe essa palavra, amém? Vou fazer uma oração simples, mais eficaz, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te louvamos, Senhor, te rendemos graça pela tua presença, porque eu estou sentindo a tua presença aqui, Pai. Obrigada por estar comigo, por estar conosco, Deus, que essa pessoa que te aceitou como único e suficiente Salvador hoje, essa pessoa que já te aceitou lá no passado, mas, aleluia, Senhor, ela não tem visto nada se cumprindo sobre a vida dela. Ela não tem visto as tuas mãos, Pai, agindo em favor dela. Senhor, vai de encontro agora a esse coração, a essa mente, a essa vida. Vai de encontro agora a essa casa, a essa família, Senhor. Derrama, Senhor, da tua graça. Derrama da tua misericórdia. Mostra que não tem nada perdido, que as promessas continuam de pé e que o Senhor é grande, fiel e verdadeiro e tem sobre a tua mão todo o poder para cumprir as promessas, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou sonhamos, Senhor. Que o teu nome sobre a vida dessa pessoa seja glorificado e que o teu poder se aperfeiçoe sobre os dias de fraqueza dessa pessoa. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, amém e glória a Deus. Amém, vasos. Um bom dia para você, que você tenha um dia abençoado, que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida, que você fique com essa palavra, e eu espero fielmente que essa palavra fale ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom dia para você.